Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025, estamos na 27ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao versículo 26. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo 7 outros espíritos, piores do que ele. E, entretanto, instalam-se aí. No fim, o homem fica em condição pior do que antes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Os fariseus, amados irmãos e irmãs, em sua resistência ao ministério de Jesus, atribuem os sinais e prodígios realizados por ele à ação de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Tal acusação, amados irmãos e irmãs, revela não apenas a cegueira espiritual dos fariseus, mas uma rejeição consciente, vejam, uma rejeição consciente à manifestação divina. Ao negar, amados irmãos e irmãs, que os milagres operados por Cristo são realizados pelo poder do Espírito Santo, incorre num pecado que não tem perdão, que é justamente o pecado contra o Espírito Santo. Pois eles atribuem, amados irmãos e irmãs, à ação dos demônios aquilo que é claramente obra do próprio Deus, ou o dedo de Deus, conforme diz o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Este pecado, amados irmãos e irmãs, não é um pecado imperdoável por causa da falta de misericórdia. Ou seja, aqui a questão não é que Deus não possa perdoar este pecado, mas é porque, amados irmãos e irmãs, eles estão rejeitando, deliberadamente a verdade revelada. E é claro, eles endureceram o coração contra a ação do Espírito Santo. E assim, amados irmãos, eles se fecham para a graça que também é salvação. A oposição, amados irmãos, ao Filho, por consequência, a oposição também ao Pai. Lembra que Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Quem me rejeita também, rejeita o Pai que me enviou. Assim, amados irmãos e irmãs, a dureza do coração dos fariseus os torna espiritualmente insensíveis, incapazes de reconhecer a presença salvífica de Deus em Cristo. E, portanto, amados irmãos, eles se tornam indignos da salvação oferecida através de Jesus.
Assim, amados irmãos e irmãs, que o Pai, em sua infinita bondade, nos conceda a humildade, veja, a humildade necessária para escutar o Verbo encarnado, a inteligência para compreender seus ensinamentos e, não pode faltar, amados irmãos, a sabedoria para vivê-los com fidelidade, a sabedoria de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, né? Compreendemos e, é claro, aquilo que nós praticamos. Para que, amados irmãos e irmãs, não resistamos à verdade. Vejam, não sejamos resistentes à verdade. Porque lembrem aquilo que a gente repete na Santa Missa. A verdade não tem a intenção de agradar todo mundo, mas a mentira tem. Então, como a verdade não tem a intenção de nos agradar, muitas vezes nós resistimos à verdade. Mas é claro, amados irmãos, a intenção da verdade não é nos deixar acomodados. A intenção da verdade é transformar as nossas vidas. Lembrem aquilo que a gente fala hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então, que nós sejamos transformados pela verdade que é Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.